Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui rapidamente para gravar-lhes mais um pão diário, fundamentado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 12, a fim de desmistificar algumas ideias errôneas que, infelizmente, somos acusados por falta de compreensão. E oxalá que Deus abra, assim como abriu o coração desta mulher Lídia, assim como abriu o entendimento dos dois discípulos de Emaús, assim como abriu os olhos de Saulo para que ele enxergasse. Minha oração é Salmo 119, verso 18. Minha oração é que Deus desvende os nossos olhos, a fim de que enxergamos as maravilhas da sua lei. Minha oração é que Deus abra os olhos dessa geração tão ignória, ok? Tão cega. E é dito que o pior cego é aquele que não quer ver, a fim de que eles não tragam mais juízo sobre si, fazendo mau juízo acerca do cristianismo. Esse texto vai defender mais uma vez a nossa fé. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia. Então, Filipe, nós temos aqui a primeira implantação, ou a implantação da primeira igreja cristã na Europa. Uma relocação geográfica, uma recronogramação, ok? Pelo Espírito de Deus, conforme o texto de Atos 16, versos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eles estão endereçados com o intuito de voltar a averiguar a fé dos irmãos da sua primeira viagem missionária na Antioquia, na Ásia, onde existiam cidades instauradas, onde já existiam igrejas, como as 7 igrejas, por exemplo, da Ásia Menor. Aparece um varão que não se sabe quem, um varão macedônico, numa visão e chama para que eles vão à Europa. Então eles mudam e vão para a Europa. Indo à Europa, olha o que acontece. Eles começam estrategicamente por Filipe, que é dito ser a primeira cidade desse distrito macedônico, que é uma colônia romana. Isso é, a colônia romana tinha alguns privilégios. Quais eram eles? Primeiro, governo próprio. Segundo, era livre de impostos imperiais. Isso é, um sobrecarregar de impostos, eram livres. E terceiro, seus cidadãos tinham direitos idênticos aos romanos, mesmo sendo uma província grega, né, de uma cidade grega, macedônica, de cultura helenística, mas por se tratar de uma colônia romana, tinha-se esses direitos romanos, latinos. Então, olha bem, e estivemos alguns dias nessa cidade. Verso 13. No sábado saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos. Se eles julgavam, eles suspeitavam, por causa de uma questão cultural, haver um lugar de oração. Isso porque os judeus, isso é costume local, gente. Eles normalmente construíam sinagogas nas proximidades dos rios. Por quê? Porque sempre creu-se que água, na Bíblia, água jorrando, ok? Água é sinônimo de vida. Já é dito até hoje, aonde tem água tem vida, ok? E no caso de uma água corrente, demonstra o quê? Demonstra a vida. Se a água está jorrando, está corrente, é porque está vivo. E como eles oram ao Deus que é vivo, então eles construíam nas proximidades dos rios, dos mares, dos lagos e assim sucessivamente. Então eles julgavam haver ali um lugar de oração, que não era propriamente dito uma sinagoga formal. E eu já lhes informo por quê. Olha o texto. Julgavam haver ali um lugar de oração e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Não há citação de um homem sequer. E na cultura preconceituosa, machista do mundo da época, só poderia construir-se haver uma sinagoga formal quando existisse ou tivesse pelo menos 10 homens de bem judeus. Então aqui tem mulheres, não há um homem judeu. Então não pode haver uma sinagoga. Se não pode haver uma sinagoga na cultura judaica, não podia haver pregação, ministração, nem oração.
Mas ele diz que, embora não tenha-se uma sinagoga formalmente, tem um lugar de oração. Embora não tenha-se uma sinagoga formalmente, eles falavam às mulheres ali reunidas acerca de Deus. E o que é que eles falavam? Verso 14: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração. Primeiro milagre de uma pregação, pregando a uma mulher em um local que não é uma sinagoga. Nesse costume preconceituoso da época, os homens não falavam em público com mulheres, evitavam de falar com mulheres em público, mesmo se fossem suas mulheres, suas esposas. Imagine nesse caso uma estranha. Então é um milagre, Paulo, como um sábio rabino, está colocando a sua reputação em risco, falar a uma mulher. É outro milagre que essa mulher, sendo Tiatira, escuta a mensagem de Paulo. E o terceiro e maior milagre vem agora: e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então o propósito da minha fala nesse pão diário é desmistificar mais uma vez, é entender que a sociedade deve e muito ao cristianismo. Na antiguidade não havia mandamentos para homens, havia mandamentos, deveres, ok? Para mulheres e crianças. Homens só tinham direitos. Se homens quisessem, poderiam divorciar-se das suas mulheres a hora que bem entendessem. Se homens quisessem, poderiam até vendê-las como escravas. Se homens quisessem, poderiam matar os seus filhos. Gente, olha que coisa terrível. Aí o evangelho veio para reformular tudo isso. Colossenses 3:21 diz: vós, pais, não irriteis os vossos filhos. O evangelho veio para trazer direito às mulheres porque elas merecem. Elas têm seus deveres e merecem seus direitos. Veio para dar luz e esperança às crianças, aos filhos. Então não existe nada no mundo mais benéfico do que o cristianismo. Não existe nada no mundo mais benéfico, mais familiar, oh glória a Deus, mais benéfico à sociedade do que o cristianismo. Os judeus, ou melhor dizendo, os rabinos na época, não costumavam mencionar mulheres em suas parábolas, mas Jesus o fez. A mulher lá da dracma perdida é um exemplo disso. Você percebe isso? Normalmente as parábolas eram formadas por homens, porque entendia-se que parábola é um recurso de linguagem que tem por finalidade ensinar um princípio, e mulher não tem nada para ensinar. Olha que cultura machista, acreditar que mulher não tinha nada para ensinar. Então o evangelho veio para revolucionar tudo isso. Nós temos aqui, gente, a implantação da primeira igreja cristã na Europa. E a primeira igreja cristã na Europa começa com a primeira convertida. E as primeiras convertidas são mulheres. E a primeira convertida que nos é citada é Lídia. E seu nome é citado. Então isso prova que desde o princípio o cristianismo veio para abraçar as mulheres. Então esses movimentos que tentam acusar o cristianismo de machismo, isso é espúrio, isso é maldito, isso é reprovador. Mais do que isso ainda, isso é mentiroso. Jesus sempre envolveu-se ministerialmente, dando vazão às mulheres. Não existe nenhum outro livro antigo da história da humanidade que valorize tanto as mulheres quanto a Bíblia. Então, irmãos, em nome de Jesus, termina a minha fala dizendo: a Bíblia é benéfica à sociedade. Nela as mulheres têm seus direitos. Nela as crianças têm seus direitos. Nela os escravos têm seus direitos. Nela, melhor dizendo, nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, há salvação para toda espécie de gente. Paulo disse isso, que nele não há diferença. Ele disse isso em Gálatas 3, do livre, do preso, do escravo, do servo, do rico, do pobre, do homem, da mulher. Então, irmão, não existe nada mais acolhedor. Não existe nada que agrupe e ajunte e valorize tantas pessoas quanto o cristianismo e seu livro que é chamado de Regra da Nossa Fé. Sabe qual é esse? Palavra de Deus, a Carta Magna, a palavra do bom Deus.
Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seja abençoado para a glória de Deus.